Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luiz, da RL Curso Preparatório, e hoje eu vou compartilhar com vocês a correção da parte de língua portuguesa da prova do concurso interno de sargento da PM de São Paulo. Foi aplicada pela Banca Vunesp no dia 1º de outubro. E essa correção, ela é interessante para quem está visando esse cargo específico, mas também para aqueles que vão prestar qualquer concurso aí, principalmente da Banca Vunesp, já que existe similaridade entre os editais e a banca sempre mantém aí o seu perfil. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a prova e o gabarito aí para quem desejar fazer o download, tá? E já peço que deixem um like aí, se inscrevam aí no canal, para a gente continuar motivado aí a estar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, agora eu vou tirar aqui a minha imagem e vou deixar somente a prova. Vamos lá. Então vamos lá. A prova já começa com uma tira de Calvin para responder as questões de números 1 a 3. Aqui no primeiro quadrinho, já começa aqui com o Calvin falando. Tem gente que reclama o tempo todo, gente que reclama das mínimas coisas. Aí ele continua. Se alguma coisa os incomoda, eles são incapazes de esquecer e reclamam, mesmo que ninguém esteja interessado. Essa gente que resmunga o tempo todo me deixa louco. Então vocês percebem aqui que Calvin já está muito irritado, né? Em razão de reclamações de outras pessoas. Aí ele continua. Você acha que depois de um tempo eles vão mudar de assunto, mas é sempre a mesma coisa. Eles se queixam. Até que você começa a pensar: mas qual é o problema desse idiota? Mas não adianta, eles ficam repetindo o que já falaram. Aí o Tigre fala que depois de tanta reclamação de Calvin com essas pessoas, ele afirma: vai ver que eles não percebem. Aí Calvin, para finalizar: rapaz, isso é outra coisa que me deixa louco. Então vamos lá para a questão número 1. É correto afirmar que o efeito de humor da tira decorre do fato de que. Então aqui a gente quer a alternativa correta, né? Em relação ao efeito de humor da tira. Na alternativa A, o tigre consegue fazer o garoto entender que ele não é o único a se irritar com os que reclamam. Na B, o garoto parece não se dar conta de que ele está agindo como o tipo de pessoa que lhe causa irritação. Isso aqui já é o nosso gabarito, porque tá claro isso aqui na tira, né? Ele começa falando das pessoas que reclamam de mínimas coisas, aí no segundo quadro ele continua irritado e repetindo sobre o mesmo assunto, e lá na terceira parte a mesma coisa, continua se queixando, aí o Tigre ainda fala, vai ver que eles não percebem, já jogando uma indireta pro Calvin. Por quê? Porque ele está reclamando aí o tempo todo. Então ele reclama de pessoas que resmungam, mas está fazendo a mesma coisa. Então aqui na questão número 1, fica evidente aqui que a alternativa B é o nosso gabarito. Questão 2. Assinale a alternativa em que o acréscimo de uma vírgula ao trecho da tira preserva a correção gramatical e o sentido. Então aqui a gente tem uma questão de vírgula, que é o sinal de pontuação mais cobrado nos concursos, e eu quero a alternativa em que a inserção da vírgula preserva a correção gramatical, ou seja, esteja de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E a vírgula, a utilização da vírgula, ela obedece aí várias regrinhas que a gente tem que conhecer. Só de conhecer algumas, a gente já consegue resolver questões de vírgula. E uma delas
é quando a frase está na sua ordem padrão, na ordem direta. Vou anotar aqui embaixo. Ó. Então, quando eu tenho a frase na ordem direta, eu tenho a frase composta de sujeito, seguida de verbo ou locução verbal e complemento. Quando eu tenho essa ordem aqui na frase, eu não posso colocar vírgula entre o meu sujeito e o verbo, e nem entre meu verbo e meu complemento, tá? Então, essa aqui é uma regrinha básica. Se a gente souber ela, a gente resolve praticamente metade de uma questão de vírgula. Então, eu não separo por vírgula meu sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. E nessa questão, a gente consegue já eliminar duas alternativas que teve essa ocorrência. Na alternativa A, por exemplo, né? Essa gente que resmunga o tempo todo me deixa louco. Então, quem que é o sujeito aqui? A gente faz uma perguntinha para o verbo, para identificar o sujeito. Quem me deixa louco? Essa gente que resmunga o tempo todo. Então, aqui eu já localizei meu sujeito. E aqui, quem que é meu verbo aqui? O verbo deixar. Seguido do meu complemento aqui, louco. E aqui aconteceu isso, ó. O meu verbo, ele foi separado por vírgula, tá? Do meu sujeito. Isso não pode acontecer, tá? Então a gente já elimina essa alternativa já com base nessa análise. Essa gente que resmunga o tempo todo me deixa louco. Eu não poderia ter essa vírgula aqui, ó. E a outra alternativa que a gente elimina, aplicando essa mesma regrinha, é a alternativa D. Olha lá, eles ficam repetindo o que já falaram. Quem fica repetindo? Eles. Então aqui, ó, tem o meu sujeito, o meu verbo, né? Ou melhor, uma locução verbal aqui com dois verbos. E o meu complemento. Ficam repetindo o quê? O que já falaram. Então aqui eu tenho o meu complemento. E o que aconteceu aqui? Da mesma forma que na alternativa A, foi inserida uma vírgula aqui, ó, isolando aqui, separando a minha locução verbal do meu complemento. Isso não pode. Então a gente também elimina a alternativa D. Agora aqui na alternativa B, você acha que depois de um tempo eles vão mudar de assunto? Aqui a gente elimina também essa alternativa, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um adjunto adverbial deslocado para o meio da frase, tá? Se esse adjunto, se eu tenho somente um adjunto adverbial no final da frase, tenho lá uma frase na ordem, ó, sujeito, verbo e meu complemento, que pode ser esse adjunto. Se esse adjunto estiver no final da frase, se for apenas um, eu não preciso de vírgula. Se eu tiver mais de um, aí eu tenho que acrescentar pelo menos uma vírgula. Mas quando esse adjunto ele é movimentado para o início ou para o meio da frase, obrigatoriamente eu preciso isolá-lo por vírgula. Então aqui tem uma vírgula no início, beleza. Faltou uma vírgula aqui, ó. Depois aqui da minha expressão adverbial aqui. Então essa aqui está incorreta por esse motivo. E só lembrando que é fácil identificar aqui, ó, um adjunto adverbial, porque ele na verdade ele é um termo acessório, é um termo dispensável na frase. Então uma maneira de identificar ele é eliminar ele da frase e verificar se a frase continua com sentido. Nesse caso aqui, ó, se eu eliminar esse trecho aqui, ó, da minha frase, percebam que a minha frase continua com sentido.
Você acha que eles vão mudar de assunto? Percebam que esse termo acessório ele é dispensável na frase. Aí sobrou a alternativa C, que é o nosso gabarito. Por que a alternativa C está correta? Vamos lá. Eles se queixam, vírgula, até que você começa a pensar. Aqui a gente tem um caso aqui, ó, de oração principal e oração subordinada. Então tem aqui minha primeira oração, que é a minha oração principal, e aqui uma oração subordinada. E ligando aqui minha oração subordinada, eu tenho esse termo aqui, que é uma locução temporal, que me dá uma ideia de tempo, tá? E toda expressão adverbial, quando introduz uma oração subordinada, eu posso utilizar uma vírgula para separar aqui a minha oração principal da minha oração subordinada. Deixa eu apagar aqui que eu apaguei a vírgula. E foi o que aconteceu aqui, ó. Foi utilizada uma vírgula para introduzir aqui a minha oração subordinada por meio aqui dessa locução, tá? Então, eu posso utilizar uma vírgula. Se eu posso, é um caso facultativo. Essa vírgula poderia existir aqui ou não, certo? Próxima questão 3. A expressão destacada confere ao trecho em que foi empregada a ideia de dúvida em. Então aqui ó, eu quero a expressão em destaque que tem a ideia de dúvida. É uma questão bastante tranquila. A gente consegue perceber essa ideia aqui facilmente. Ó. Na alternativa A, depois de um tempo, eles vão mudar de assunto. Aqui ó, eu tenho uma afirmação. Eles vão mudar. Então a gente já elimina. Na B, eles se queixam até que você começa a pensar. Você começa a pensar. Aqui também tem uma afirmação. Na C, eles ficam repetindo o que já falaram. Aqui também está afirmando, eles ficam repetindo. Também não tenho nenhuma dúvida. E na alternativa D, que é a que sobrou, é o nosso gabarito. Vai ver que eles não percebem. É provável que eles não percebem. Conseguem verificar a existência de uma dúvida aqui nesse termo? Tá? Vai ver, eles não percebem. Pode ser. Então aqui é meu gabarito. Questão bastante tranquila. Questão 4. Aqui na questão 4, a gente tem uma questão de crase, com algumas lacunas para serem preenchidas. Tá? Vamos lá, fazer a leitura. O hábito de certas pessoas que se põem a reclamar de tudo pode trazer consequências prejudiciais àqueles que são assim, já que isso pode não agradar a quem está por perto delas e gerar uma reação similar à do que se lamenta sempre. Então, as lacunas do texto são correta e respectivamente completadas por. Uma questão de crase, tá bem tranquila também para resolver. Então, vamos começar pela primeira lacuna. Tá? Não sei se A aqui é um A com crase ou sem crase. Esse primeiro A. O que eu tenho aqui depois do A? Que eu tenho um verbo. E sabemos que não utilizamos crase antes de verbos. Então, esse A aqui, ele é sem crase. Então, já eliminamos aqui ó, a alternativa C ó, e a alternativa D. Com apenas a análise de uma lacuna. Continuando. A reclamar de tudo pode trazer consequências prejudiciais
aqueles que são assim. Então aqui, ó, eu tenho a lacuna para ser preenchida com aqueles. E quando eu sei quando usar a crase em aqueles, aquelas, aquilo, eu tenho que fazer uma análise da regência. Toda vez que a regência exigir a minha preposição a, ela se funde com o a de aqueles, aqui no caso, para justificar o uso da crase. E o que está em análise nesse caso aqui? Ó? É a regência do meu verbo trazer. Quem traz, traz algo ou alguma coisa a alguém ou para alguém. Percebam aqui que o meu verbo trazer, nesse caso aqui, ele é um verbo bitransitivo. Ele não necessita de preposição, né, no primeiro momento, ele é verbo transitivo direto no primeiro momento. Então, ó, pode trazer algo ou alguma coisa. O que é esse algo, alguma coisa aqui no caso? Ó? Consequências prejudiciais. Algo ou alguma coisa a alguém. A quem? Aqueles. Então aqui eu tenho a exigência aqui da minha preposição a, que vai se fundir aqui com o meu a de aqueles. Então esse aqueles aqui é craseado, tenho crase. E aí eu já chego no meu gabarito, tá? Porque eu elimino aqui a alternativa A. Chegando aqui na minha resposta correta. Mas vamos terminar aqui a análise, só para entender. Então, o meu primeiro A sem crase, aqui na alternativa B. Aqueles, craseado. E na terceira lacuna, isso pode não agradar a quem. Então, aqui eu também não uso crase antes de pronomes relativos. Então, esse A aqui também não tem crase, está correto. Seguindo, quem está por perto delas e gerar uma reação similar a do que se lamenta sempre. O que eu tenho aqui? Nossa, e agora? Sobrou esse A com crase aqui, ó. Eu uso o crase antes de uma preposição aqui, o de, que é a fusão aqui do de mais o. Na verdade, aqui a gente tem uma palavra aqui subentendida, uma palavra feminina. E qual é? A palavra reação, tá? Ela está subentendida aqui. Ela não está aparecendo, mas ela existe aqui. Então, para não repetir essa palavra, ela fica subentendida na frase, ó. Percebam, ó, quem está por perto delas e gerar uma reação similar à reação do que se lamenta sempre. Então, eu tenho aqui uma palavra feminina reação, mesmo que ela não está aparecendo, e esse a ele está antecedendo essa palavra aí, tá? E por que tem crase aqui nesse a? Porque aqui tem a fusão da minha preposição a, exigida aqui pelo meu nome aqui, ó, similar, tá? Se é similar a algo, a alguma coisa, tá? Que se funde com o artigo feminino que acompanha a reação. Por isso que esse a aqui é craseado. Beleza? Próxima. Agora temos um texto para responder as questões de números 5 a 9. Então vamos para a leitura. Em 2020, o historiador e professor Mário Sérgio de Moraes teve que interromper uma ação que já vinha virado rotina na casa onde vive com a esposa. Sempre que recebia o neto Mateus, o casal fazia, logo após o almoço, uma sessão colaborativa de contação de histórias. Inventamos a historinha de 3. Eu começava, ele continuava e depois minha mulher, relembra Moraes. A pandemia, contudo, acabou cortando o hábito pela raiz. Em isolamento, a única forma que o casal tinha para conversar com o neto era através das telas do computador e celular.
Porém, em pouco tempo, o avô encontrou uma forma de prosseguir o contato com Mateus por meio de histórias. Para não perder essa relação, eu começava a história no computador, mandava para ele pelo pai e, com aquela letrinha de quarta série, o Mateus continuava e enviava de volta para mim, conta o avô. O projeto acabou crescendo tanto que o avô decidiu oferecê-lo a uma editora. Pouco depois saiu o volume Tudo Acaba em 10, que, segundo o avô, vende bem melhor que seus próprios livros acadêmicos. A história de Moraes e Mateus está longe de ser um exemplo único de como avós e netos vêm se relacionando no mundo contemporâneo. Em vez disso, ela ajuda a escancarar a multiplicidade de experiências e possibilidades familiares. Muitos idosos estão buscando coisas novas e, sobretudo, entender seu lugar no mundo. Hoje, há aproximadamente 1,5 bilhão de avós no mundo, segundo pesquisa da revista The Economist. Com o aumento da expectativa de vida mundial e o envelhecimento da população, dá para arriscar dizer que a importância deles será enorme ao longo do século XXI. E isso considerando que seu grande impacto já vem sendo tema de estudos, que apontam que a relação avós-netos foi essencial para a evolução humana ao longo dos séculos. Então aí temos esse texto e vamos para a questão número 5. É correto afirmar, a partir da leitura do texto, que a dinâmica de contar histórias entre Mateus e seu avô. Então aqui é uma questão de interpretação de texto e eu procuro a alternativa correta. Então a dinâmica de contar histórias entre Mateus e seu avô. Alternativa A. Foi possível durante a pandemia graças à capacidade de Mateus de conseguir manusear os meios informáticos. Essa alternativa aqui ela não procede. Por quê? Vamos voltar lá no texto. Eles tinham o hábito, de contar histórias, O avô, a esposa e o neto, logo após o almoço. Aí veio a pandemia, eles tiveram que se adaptar aí à nova realidade, O avô escrevia a sua parte da história, mandava pelo pai e o neto, aqui consta que ele escrevia à mão e devolvia para o avô. Onde que está essa informação aqui? Olha aqui no segundo parágrafo. Para não perder essa relação, eu começava a história no computador, mandava para ele quem? O neto, pelo pai, e com aquela letrinha de quarta série, Mateus continuava e enviava de volta para o avô. Ou seja, o Mateus ele escrevia à mão. Então, não tem nada a ver isso aqui, é o fato de conseguir manusear os meios informáticos. Tá? Quem fazia isso aqui era o avô, mas Mateus fazia a resposta em manuscrita. B. Frutificou e possibilitou a edição de um livro em que Moraes relata a importância de instigar o neto a escrever. Essa daqui a gente vai eliminar também, tá? Porque frutificou e possibilitou a edição de um livro, beleza, até aqui tá ok, a gente tem essa informação aí no texto. Mas essa segunda parte, em que Moraes relata a importância de instigar o neto a escrever, aqui já é um caso de extrapolação, porque não consta essa informação no texto. Vamos voltar lá no texto. Olha, essa parte ela está aqui no segundo parágrafo também.
Olha aqui, ó, o projeto acabou crescendo tanto que o avô decidiu oferecê-lo a uma editora. Pouco depois, saiu o volume Tudo Acaba em 10, que, segundo o avô, vende bem melhor que seus próprios livros acadêmicos. Então, essa informação de que Moraes, o avô, relata a importância de instigar o neto a escrever, ela não consta no texto. Na alternativa C, a dinâmica de contar histórias entre Mateus e seu avô iniciou quando Moraes buscou uma forma de manter contato com o neto, o qual não podia visitar devido à pandemia. Isso também não é verdade, tá? Essa dinâmica, ela já existia antes da pandemia, tá? E não começou depois, né? Não iniciou depois como forma de manter contato com o neto. E sobrou a alternativa D, que é a nossa alternativa correta. Essa dinâmica de contar história permaneceu viva mesmo em condições diferentes, tá? No início, eles tinham esse hábito pessoalmente, né? O neto ia para a casa dos avós, após o almoço eles contavam história, aí veio a pandemia, eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade, em condições diferentes daquelas em que originalmente era desenvolvida. Questão 6. O aumento do tempo médio de vida da população e o seu consequente envelhecimento são elementos que levam o autor do texto a concluir que. Então, aqui na questão 6, a gente também tem uma interpretação de texto. Então, que fala aqui o aumento do tempo médio de vida da população e seu consequente envelhecimento são elementos que levam o autor à seguinte conclusão. Tá? Alternativa A. Aqueles cujos filhos também tiveram outros filhos terão grande relevância nos próximos anos. Quem são aqueles aqui no caso? Quem está fazendo referência aqui? Aqueles. Fazendo referência aos avós. Aqueles cujos filhos também tiveram outros filhos, tá? Então, quem são os filhos dos filhos? São os netos, né? Então, aqui fala que os avós, né, terão grande relevância nos próximos anos. Essa informação aqui ela é correta, tá? E já é o nosso gabarito, tá? Alternativa A. E onde que está essa resposta aqui? Essa resposta ela está lá no último parágrafo. Vamos voltar lá no texto. Hoje há aproximadamente 1,5 bilhão de avós no mundo, segundo pesquisa da revista The Economist. Com o aumento da expectativa de vida mundial e o envelhecimento da população, dá para arriscar dizer que a importância deles quem? Dos avós. Que a importância deles será enorme ao longo do século 21. E isso considerando que seu grande impacto já vem sendo tema de estudos que apontam que a relação avós-netos foi essencial para a evolução humana ao longo dos séculos. Tá? Então esse último parágrafo aqui, ele casa perfeitamente com a alternativa A. E na alternativa B, por que está incorreta? Os estudos a respeito daqueles que se ocupam dos filhos sofrerão um aumento? Então aqui não são os estudos que sofrerão um aumento,
mas sim a importância dos avós, que será enorme ao longo do século XXI. Tá? Então, o que vai aumentar? Já é importante, vai aumentar ainda mais a importância dos avós, e não os estudos que sofrerão um aumento. Na alternativa C, a humanidade deverá passar por uma evolução no futuro, pois os avós terão novos papéis. Aqui também a gente tem outro caso de extrapolação, porque não consta essa informação aí, que os avós terão novos papéis. Tá? E sim que o papel deles será de muita relevância, né? Terá um aumento aí de importância. Então, essa informação aqui também não consta. E na alternativa D, um novo olhar incidirá sobre aqueles que cuidaram dos netos como se fossem seus filhos. Então, onde que tem essa informação aqui? Ó? Um novo olhar incidirá. É outro caso de extrapolação, pois essa informação também não consta no texto. Questão 7. Considere os trechos. Teve que interromper uma ação que já tinha virado rotina na casa onde vive com a esposa. Primeiro parágrafo. A relação avós-netos foi essencial para a evolução humana ao longo dos séculos. Quarto parágrafo. Os vocábulos destacados têm como sinônimo e antônimo no contexto em que se encontram respectivamente. Então, aqui nessa questão, eu procuro a alternativa em que eu tenha o sinônimo de rotina, palavra com o mesmo significado ou sentido semelhante, e o antônimo de essencial, tá? Uma palavra que tenha sentido contrário ao essencial. Tá? Então vamos lá. O que é sinônimo aqui de rotina nas alternativas? Que tem o mesmo sentido. Ó, já tinha virado rotina. Na alternativa A, já tinha virado um costume? Sim, né? Aqui bate, ó, mesmo significado. Ó. Aqui eu posso substituir e o sentido permanecerá o mesmo. Então, por enquanto, a alternativa A está ok. Na B, exceção. Tinha virado uma exceção? Não, né? Tinha virado uma rotina. Exceção aqui já é um antônimo. Então, a gente já elimina a alternativa B. Na C, tinha virado acaso na casa? Então, acaso também não, né? Acaso também não é rotina, não é um costume. A gente já elimina também a alternativa C. Na alternativa D, tinha virado regra na casa onde vive com a esposa? Regra também é um sinônimo de rotina. Tá? A gente pode substituir aqui que o significado, o sentido continua o mesmo. Então a gente tem a alternativa A e a alternativa D como possíveis respostas. Então vamos analisar agora a segunda palavra. Agora eu quero o antônimo. Então vamos lá. Acessória. Tá? A palavra acessória, ela é um antônimo de essencial? Então o que é uma coisa acessória? Uma coisa acessória, ela é uma coisa secundária, né? De menos importância, que não é essencial. Então, logo, é contrário de essencial, é o antônimo de essencial. Então, aqui já encontramos o nosso gabarito. Ó. Essa alternativa aqui está ok. Lá na alternativa D, o que é tangível? Uma palavra que é de não uso muito comum, né, na língua portuguesa, pode ter deixado muita gente confusa aqui, mas na verdade o significado de tangível é uma coisa que você pode tocar, né? Uma coisa sensível, não tem nada a ver aí com o essencial. Tá? Então, essa aqui a gente elimina. Questão 8. O vocábulo destacado foi empregado em sentido figurado no contexto em que se encontra
no trecho. Então aqui a gente tem uma questão de sentido próprio e sentido figurado. Só lembrando que sentido próprio é o sentido real da palavra e o sentido figurado é o sentido conotativo, aquele sentido fantasioso. Então vamos lá. Na alternativa A, o casal fazia, logo após o almoço, uma sessão colaborativa de contação de histórias. Então, a palavra sessão aqui, que está em destaque, aqui ela foi utilizada no seu sentido original, no seu sentido real. Então, eu já vou descartar essa alternativa. Por quê? Eu quero uma alternativa em que o termo destacado tenha sido utilizado no sentido figurado. Na B, eu começava a história no computador. Aqui também, ó, história aqui foi utilizada no seu sentido verdadeiro. Então a gente já elimina a B também. Na C, um exemplo único de como avós e netos vêm se relacionando no mundo contemporâneo. O que é contemporâneo? Isso aqui quer dizer que é no mundo atual, né? No momento atual. Então aqui a palavra contemporâneo também foi utilizada em sentido próprio. E já chegamos aqui no nosso gabarito, ó, por eliminação. Alternativa D. Isso considerando que seu grande impacto já vem sendo tema de estudos. Aqui a palavra impacto, qual que é o sentido original dessa palavra aqui, ó? O sentido real de impacto. O impacto é um choque, né, entre dois objetos, uma pancada. Isso aí seria o sentido real dessa palavra. Mas aqui no contexto, a palavra impacto, ela está sendo utilizada aqui com sentido de consequência, uma repercussão ao envelhecimento. Tá? Então essa aqui é a nossa palavra que foi usada em sentido figurado. Questão 9. No trecho, para não perder essa relação, eu começava a história no computador. Mandava para ele pelo pai. Segundo parágrafo. Os vocábulos destacados podem ser substituídos correta e respectivamente por. Então aqui eu tenho dois termos aqui em destaque, que é o para e o pelo. Então eu posso substituir essas palavras por quais aqui das alternativas para eu manter o meu sentido aqui do texto. Então vamos lá. Aqui, ó, na primeira parte, a gente tem a expressão a fim de separada, né? Tanto na alternativa A quanto na alternativa C. E aqui na B, ó, o a fim e na D estão juntos. Qual que é a diferença aqui? Ó? O a fim separado, ele tem sentido de finalidade. Vou anotar aqui, ó. O a fim separado, ele tem o sentido de finalidade. E o a fim junto, ele tem sentido de afinidade. Tá? Aqui já envolve sentimento. Então essa aqui é a diferença. E qual que a gente vai utilizar aí para a frase não perder o sentido? Para não perder essa relação, com a finalidade de não perder essa relação, eu começava a história no computador. Então, aqui eu vou utilizar o a fim separado. Então a gente já elimina aqui, ó, a alternativa B e também a alternativa D. Aí ficamos com duas alternativas. Então vamos lá agora para a próxima palavra em destaque. Mandava para ele pelo pai. Aí podemos substituir. Mandava para ele através o pai. Aqui, ó, para eu usar o através aqui, faltou uma letra aqui, ó, que é a letra D aqui, ó. Tá? Porque se é através, é por meio, é através de algo, de alguma coisa, de alguém. Então, para eu usar o através aqui, teria que ser através do pai.
e não através o pai. Então a gente já elimina aqui a alternativa A e chega na resposta, que é a alternativa C. Então mandava para ele mediante o pai, por intermédio do pai. Tem o sentido aqui de mediante. Questão 10. Assinale a alternativa em que a expressão é corretamente substituída pelo termo entre parênteses. Então aqui eu quero a alternativa que está corretamente substituída pelo termo entre parênteses. E essa é uma questão de colocação pronominal. Alternativa A: interromper uma ação. Interrompe-a? Não. Toda vez que o meu verbo terminar em R, S ou Z, o que eu vou fazer? Eu vou suprimir essa consoante, vou acentuar a minha vogal, vou colocar um acento aqui circunflexo, vou acrescentar o hífen e vou empregar o lolá ou loslás, dependendo a quem o meu verbo está fazendo referência. No caso aqui, interromper o quê? Uma ação, tá? Tem um termo aqui feminino no singular. Então, interromper uma ação, interrompê-la. Alternativa B: encontrou uma forma, encontrou-na? Também não. Meu verbo terminou em vogal, eu vou acrescentar o hífen e utilizar outra vogal. Aqui o verbo faz referência a uma forma, feminino singular, encontrou a. Na C, começava a história, começava. Aqui eu já tenho o nosso gabarito, ó. Da mesma forma aqui que a alternativa anterior, o verbo terminou em vogal, eu vou manter a vogal, tá? Começava a, porque o a feminino singular que faz referência à história. É o nosso gabarito. E na D, escancarar a multiplicidade. Aqui, ó, da mesma forma lá que a alternativa A, terminação R, S ou Z, eu vou suprimir essa última consoante, né? E vou acentuar aqui a minha vogal. Vou escrever novamente aqui, ó. Vou acentuar a minha vogal. Escancará lá. E vou acrescentar lolá ou loslás. Aqui, como está fazendo referência à multiplicidade, é um termo feminino no singular, eu vou utilizar o lá. Questão 11. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de emprego de adjetivos e advérbios. Alternativa A: os livros do avô não venderam tanto, mas teriam oportunidades mais boas se não fossem acadêmicos. Então aqui, ó, está em análise esse termo aqui, ó, mais boas, que não está em conformidade com a norma padrão. Qual seria o correto aqui? Oportunidades melhores e não mais boas. Na B, avô e neto escreveram a quatro mãos um livro que vendeu mais bem que os livros do próprio avô. Aqui eu já tenho um termo que está para mais aqui, ó, que é o bem. Então, o correto, ó, a quatro mãos, um livro que vendeu mais que os livros do próprio avô. Na C, a constatação de que o livro Tudo Acaba em 10 foi mais bem recebido pelo público os deixou perplexo. E agora, esse termo aqui, ó, mais bem recebido. Aqui já temos nosso gabarito. Por quê? Porque aqui
nós temos o advérbio mais intensificando o sentido de outro advérbio aqui, ó, que é o bem, tá? Que é o modo ou a maneira que o público recebeu o livro. Então aqui o advérbio aqui foi empregado corretamente, um advérbio de intensidade intensificando o sentido de outro advérbio. E na alternativa D, são necessárias divulgações mais boas para fazer os livros do avô terem êxito de uma vez por todas? Não, né? São necessárias divulgações melhores. Questão 12. A norma padrão de acentuação e o novo acordo ortográfico foram observados na frase. Então aqui eu tenho a análise da acentuação e também do novo acordo ortográfico. Na alternativa A, há muitas crianças que vivem no exterior e vêm ao Brasil para estarem com os avós. Aqui, ó, esse termo aqui com duas vogais E, ele é do verbo ver, tá? E se fosse correto o emprego dele aqui, ele não teria mais o acento, que foi eliminado aí com o acordo ortográfico. Mas aqui, no contexto, eu quero aqui o termo vem do verbo vir, tá? Porque há muitas crianças que vivem no exterior e vêm ao Brasil para estarem com os avós. E aqui, ó, qual que é o termo correto? É o vem com apenas um E, né, que é do verbo vir, com acento circunflexo. Por que tem o acento circunflexo? Com acento é a conjugação do verbo vir na terceira pessoa do plural, que está fazendo referência aqui, ó, a muitas crianças. Ó. Elas vêm. O termo aqui vem sem o acento circunflexo é quando eu faço referência a um sujeito aí no singular, ou seja, a terceira pessoa do singular. Então a gente já elimina aqui a alternativa A. Na B, os netos passaram o fim de semana inteiro com os avós para pôr fim às saudades entre eles. Aqui já temos o nosso gabarito, ó. Alternativa B. Aqui ó, temos aqui o verbo pôr com acento circunflexo, para pôr fim às saudades, colocar fim às saudades. Aí só uma observação nesse caso. Com o novo acordo ortográfico, a maior parte das palavras com a mesma grafia e pronúncia perderam o acento, deixaram de ter o acento, com exceção de duas, que uma delas é o pôr, vou anotar aqui. O pôr ainda mantém o acento diferencial, né? Quando eu tenho o acento, eu estou falando do verbo pôr, e sem acento, eu estou falando de uma preposição. E outra palavra que também manteve o acento diferencial é o pôde. Tá? Então, várias palavras, né? Quase todas perderam o acento aí com o novo acordo ortográfico. Palavras com a mesma grafia e a mesma pronúncia, com exceção dessas duas. Então aqui é o pôr com acento, com sentido de verbo, né? Então aqui ele está correto. Se ele não tivesse acento, seria uma preposição. E na alternativa C, o esforço de certos avós para estarem com seus netos é sobre-humano, até mesmo heróico. Agora aqui, ó, palavras formadas ó, pela união de prefixos como ante, sobre, o super, como é o caso aqui, ó, o sobre, em que o segundo elemento ele é iniciado com a letra H, obrigatoriamente eu preciso colocar o hífen. Então aqui faltou o hífen aqui, ó, sobre
hífen humano, tá? Sobre humano não é junto, tem o hífen aí separando os dois termos. Então aqui já está o nosso primeiro erro. E aqui também, ó, até mesmo heróico. O novo acordo ortográfico também excluiu aí o acento das paroxítonas com ditongos abertos, oi e ei. Não possui mais esse acento. Então eu tenho dois erros aqui nessa alternativa. E na alternativa D, é sempre importante pré-estabelecer datas de visitas, sobretudo quando os pais são ocupados. Aqui, ó, esse termo também está incorreto. Ó. A gente pronuncia aqui pré-estabelecer, mas o correto é pré-estabelecer, de pré-estabelecido. Isso aqui é tudo junto. É sempre importante pré-estabelecer datas de visitas. É um termo que se escreve todo junto, tá? Sem hífen. Então, aqui está o erro da alternativa D. Agora temos um texto para responder as questões de números 13 a 19. Vamos fazer a leitura. Quando estava entrando na adolescência, no início dos anos 90, era um hábito passar vários finais de semana na casa do meu avô, uma pessoa extremamente sistemática. Tinha dias que eu ficava com ele enquanto ele catava milho, como minha avó chamava seu hábito de ficar datilografando. Eu gostava muito de fazer companhia para ele. Lembro-me, como se fosse hoje, das histórias que me contava. Eram histórias verídicas, fatos que ele havia vivido e que ele me contava e recontava diversas vezes, como se fossem inéditas a cada vez. E eu sempre as ouvia com muita atenção e admiração, afinal, ele foi meu único referencial de pai. Foi o meu avô que me ensinou a ser íntegro, respeitar os mais velhos e batalhar para ser alguém na vida. Ele sempre usava como exemplo de fracasso pessoas muito próximas, geralmente membros da nossa família, que ele tentou aconselhar, ajudar e dar um direcionamento, mas que foram teimosos e estavam colhendo os frutos ruins de sua teimosia, de não o terem ouvido. Agora, adulto, vejo que muitas coisas no meu caráter herdei dele. Sou sistemático, gosto de estudar, ler e escrever. E algo de que sempre gostei e aprendi, nas tardes e noites ao lado dele, foi a conversar com os mais velhos e a saber ouvi-los. Os mais velhos têm muito a contribuir com nossas vidas, independentemente da classe social e origem. Deles, podemos extrair momentos preciosos de sabedoria e vivência. Porém, para isso, é importante tentar compreendê-los e imaginar como as coisas seriam na época deles ou na perspectiva deles. Eu trabalho há quase 10 anos na Previdência Social. Lá atendo predominantemente idosos, pessoas que, na maioria das vezes, além de serem atendidas, querem ser ouvidas. O tempo que passei com o meu avô me auxilia no meu trabalho hoje. Atendi um senhor de cerca de 70 anos que me inspirou a escrever esse texto. Tive necessidade de escrever isso porque, por incrível e estranho que pareça, senti nele o cheiro do meu avô. Questão 13. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que seu autor nele revela a. Uma compreensão em relação à velhice que se limita à vivência que teve com seu avô enquanto ele era vivo. Então, aqui nessa alternativa, falando que revela uma compreensão
em relação à velhice que se limita à vivência que teve com seu avô. Tá? Isso não é verdade. Tá? Por quê? Pois há mais de 10 anos, trabalhando na Previdência Social, ele tem contato com muitos idosos e compreende que eles querem ser ouvidos e podem contribuir muito com nossas vidas. Então não se limita à vivência que teve com o avô. Na B, um desejo de ser funcionário público herdado de seu avô. Tá? Essa informação aqui também não consta no texto. Tá? Seu avô nunca disse que tinha desejo de ser funcionário público. Na C, uma necessidade de buscar em sua profissão elementos que remetam à convivência que tinha com seu avô. Tá? Isso também não é verdade. Ele não tinha uma necessidade de buscar em sua profissão elementos que remetam à convivência com seu avô. Tá? Embora revela que a convivência que teve com o avô auxilia no seu trabalho, mas não era uma necessidade. Aí sobrou a D, que é o nosso gabarito. Um reconhecimento de que o tempo vivido ao lado de seu avô contribui hoje para o trabalho que executa. Tá? Essa é uma afirmação verdadeira. E onde que está essa informação lá no texto? Está lá no penúltimo parágrafo. Eu trabalho há quase 10 anos na Previdência Social. Lá atendo predominantemente idosos, pessoas que, na maioria das vezes, além de serem atendidas, querem ser ouvidas. O tempo que passei com meu avô me auxilia no meu trabalho hoje. Questão 14. Ao falar de membros da família que teriam fracassado, o avô ensinava ao neto que vale a pena aconselhar os outros, mas apenas os que estão dispostos a ouvir? No texto, consta que o avô usava como exemplo o fracasso de pessoas muito próximas, né, geralmente membros da família, que foram teimosos e não teriam ouvido seus conselhos. Mas em nenhum momento tem essa informação que vale a pena aconselhar os outros, mas apenas os que estão dispostos a ouvir. Então aqui tem um caso de extrapolação, uma informação que está para mais aí. Na B, é possível tirar lição mesmo de contra-exemplos vindos de pessoas aparentadas? Essa é a nossa alternativa correta. Ele usa como lição os exemplos lá de fracasso, né, de familiares. E por que é uma lição? Porque se eles não fossem teimosos e tivessem ouvido aí os conselhos do avô, talvez eles não tinham experimentado o fracasso. Na C, é inútil tentar ser alguém na vida quando se dá ouvido a pessoas mal-sucedidas? Também não temos essa informação no texto. Na D, nunca é tarde demais para reverter derrotas impostas por um comportamento errático. Também no texto nada é mencionado sobre reverter derrotas. A gente já elimina também a alternativa D. Questão 15. Assinale a alternativa em que as relações entre as ideias da frase estão em conformidade com o que é afirmado no texto. Aqui, quando fala de relação entre ideias, a gente está falando de coesão textual. E nessa questão aqui, o que está em análise é se as conjunções aqui, ou locuções conjuntivas, foram empregadas em conformidade aqui com a norma culta.
É isso que a gente tem que analisar. Então vamos lá. Aqui na alternativa A. Já que o autor sentiu o cheiro de seu avô em um senhor que estava sendo atendido, ele sentiu necessidade de escrever um texto. Aqui nesse caso, a expressão já que, ou visto que, uma vez que e outras, elas são locuções conjuntivas que denotam a ideia de causa na frase. Tá? E nesse caso, ele sentiu necessidade de escrever um texto por causa, em razão de ter sentido o cheiro do avô em um senhor. Então aqui essa expressão, que é utilizada como causa, foi empregada aqui corretamente e já é o nosso gabarito. A relação aqui entre ideias do texto encaixa perfeitamente aqui nesse caso. Na alternativa B, embora seja possível aprender com a sabedoria e a experiência dos idosos, é fundamental esforçar-se para entendê-los. A conjunção embora é uma conjunção concessiva que indica uma quebra de expectativa, admite uma contrariedade à ação na oração principal, mas não a impede. Mas no caso em questão, não existe essa relação. Então a gente vai eliminar também a alternativa B. Na C, os resultados ruins que os familiares colhiam eram causados por teimosia. Logo, o avô havia feito tentativas de ajudá-los. Aqui a conjunção logo é uma conjunção utilizada para expressar uma ideia de conclusão, mas não é o caso nessa alternativa, que se encaixaria melhor aqui numa ideia de concessão, pois embora o avô tenha tentado ajudá-los, tiveram resultados ruins. Então aqui a conjunção logo não foi utilizada aqui adequadamente. Aqui não é um caso de conclusão. Na D, o autor do texto dedicava-se a ouvir o que o avô tinha a dizer e o fazia com admiração, mesmo que o avô tenha sido para ele um pai. A expressão mesmo que é uma expressão com ideia de concessão, mesma coisa lá que o embora, mas nesse caso ela foi usada inadequadamente, pois aqui a relação de ideia é uma relação de causa. O autor ele dedicava-se a ouvir o que o avô tinha a dizer, porque tinha sido para ele um pai, por causa de ter sido para ele um pai, já que teria sido para ele um pai. Percebam que o que se encaixa melhor aqui são as conjunções de causalidade aqui, que tenham ideia de causa. Por isso essa alternativa está incorreta. Questão 16. O trecho "Atendi um senhor de cerca de 70 anos", sétimo parágrafo, pode ser assim reescrito sem prejuízo do sentido e da correção gramatical em... Então, aqui, senhor de cerca de 70 anos, estou falando aqui de idade, de faixa etária. Qual que é a nossa alternativa correta? Que se refere aqui à faixa etária de 70 anos. É a alternativa B, septuagenário. Disse da pessoa aqui na casa dos 70 anos. Aqui na alternativa A, sexagenário, faz referência a uma pessoa na casa dos 60, né, de idade. Na C, septuagésimo está falando de numeral, né, número ordinal, se refere ao número 70, mas aqui eu estou falando de idade.
Na alternativa D, atendi um senhor sexagenário. Oh, desculpa. Sexagenário não, sexagésimo. Sexagésimo também faz referência ao numeral ordinal de número 60. A questão 17. No trecho, é importante tentar compreendê-los e imaginar como as coisas seriam na época deles. Quinto parágrafo. O vocábulo destacado expressa sentido de. Aqui muita gente pode ter analisado aqui o vocábulo como isoladamente e já ter ido direto aqui em comparação, que é a maioria dos casos de aplicação dele. Só que aqui no contexto ele tem sentido de modo, maneira, tá? Aqui, ó, de qual modo, qual maneira as coisas seriam na época deles. Então aqui a correta é a alternativa D, modo. Questão 18. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado teve sua posição alterada em relação ao trecho original, mantendo-se a correção da norma padrão de colocação pronominal da língua portuguesa. Alternativa A. E eu sempre ouvia-as com muita atenção. Não, né? Aqui eu tenho um advérbio aqui sempre, que é um advérbio de tempo, que atrai esse pronome pessoal oblíquo átono para antes do verbo. Eu sempre as ouvia, que é um caso de próclise. Na B, foi o meu avô quem ensinou-me a ser íntegro. Aqui é a mesma coisa, ó. Um pronome relativo aqui, quem, que também atrai esse pronome aqui para antes do verbo. Tá? Também é caso de próclise. Foi o meu avô quem me ensinou, antes do verbo. Na C, os frutos ruins de sua teimosia de não terem ouvido o. Aqui a gente tem um caso, ó, de locução verbal, ó, composta aqui do meu verbo ter, mas o verbo ouvir, terminado em particípio. Então, toda locução verbal terminada em particípio, o meu pronome pessoal oblíquo átono, ele pode estar no meio da locução ou antes da locução, mas nunca no final. E nesse caso aqui, qual seria a posição correta dele aqui? Ó? Antes da locução. Por quê? Porque eu tenho aqui uma palavra atrativa, ó, minha palavra negativa não, tá? De não o terem ouvido. Aí sobrou a alternativa D, que é a nossa alternativa correta. Foi a conversar com os mais velhos e a saber os ouvir. Tá? Por que é correta? Porque aqui a gente tem um caso facultativo de colocação do pronome. Aqui eu poderia tanto usar a próclise como a ênclise. Por quê? Porque eu tenho um sujeito explícito aqui, ó, antes do verbo. Tá? A saber ouvir quem? Os mais velhos. Então, eu tenho um sujeito explícito aqui antes do verbo. E eu posso tanto usar próclise, que foi o que aconteceu aqui, ó, meu pronome ficou antes do ouvir, ou também poderia usar a ênclise, saber ouvi-los. Também estaria correto. Questão 19. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Alternativa A. Grande parte dos idosos acaba sendo assistida por familiares que os apoia nesse momento da vida. Então aqui na alternativa A, a gente tem num primeiro momento aqui, é um caso de coletivo partitivo, ó, grande parte dos idosos.
Em coletivos partitivos, a concordância ela pode ser feita no singular ou também no plural. Ela pode concordar com esse termo, que é o que aconteceu aqui, tá tudo certo, né? Tá correta. Ou também poderia concordar com idosos aqui, que também estaria certo, tá? Então aqui está tranquilo. Mas onde que está o erro aqui nessa alternativa? Familiares que os apoia. Apoia quem? Apoia os idosos, que os apoiam. Faltou um M aqui. Na B. Em muitos países, procuram ser cuidadores de idosos desesperadamente, dadas a alta demanda. Não, né? Se essa aqui está para mais, ó. Dada a alta demanda. Na C. Disse daqueles que datilografam lentamente, com um ou dois dedos, que estão catando milho. Quem estão catando milho? Aqueles que datilografam lentamente. Então aqui a gente não tem nenhum erro de concordância. E já é o nosso gabarito. E na alternativa D, passar férias na casa dos avós são hábito comum? Não, né? É hábito comum. E na questão 20, o aumento da população idosa tem desafiado, aí eu tenho uma lacuna aqui, planejadores de políticas públicas, pois se trata de uma faixa etária com demandas específicas, como saúde e previdência. Aí eu tenho outra lacuna, exigem legislações compatíveis, mais uma lacuna, tempos, outra lacuna, vivemos. As lacunas do texto são correta e respectivamente completadas por. Então aqui a gente tem que preencher essas lacunas aqui com os termos adequados. Vamos lá para a primeira. O aumento da população idosa tem desafiado. Aqui ó, é um caso de regência. Ó. A gente tem que analisar aqui a regência do desafiar. Aqui, ó, quem desafia, desafia alguém. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto, tá? Sem preposição. Então aqui não cabe a minha preposição a aqui, que fundiria-se com o meu artigo masculino os, que acompanha planejadores. Então, aqui o correto, ó, desafiado os planejadores. Então aqui a gente já elimina a alternativa C e a alternativa D. Continuando, os planejadores, vamos preencher aqui. Os planejadores de políticas públicas, pois se trata de uma faixa etária com demandas específicas como saúde e previdência, as quais por que as quais? Fazendo referência a quem aqui, ó? Demandas específicas. Demandas específicas, as quais. Então aqui eu já elimino também, ó, a alternativa A e chego no meu gabarito. Como saúde e previdência, as quais exigem legislações compatíveis. Se é compatível com. Mais um caso aqui de regência. Com os tempos. Com os tempos em que vivemos. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado de alguma forma e até a próxima.